dos Apóstolos, capítulo 2, glória a Jesus, glórias a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Eu vou ler o 38, a igreja vai encerrar no 39. Como Deus vai falar, eu não sei. Eu sei que Ele vai falar nesta noite. Por que, pastor? Porque o Senhor está pregando? Não, porque Ele vai estar falando. Porque se depender de mim, nada vai sair da minha boca. Oh, ai, de culpa, aleluia. O homem não é nada, o homem não faz nada, o homem não pode nada. Tudo é para a glória de Deus. Deus está na casa. Todos acharam? Oh, glória. Maravilha, hein? Vamos lá. Eu vou ler o 38, a igreja é o 39. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A igreja. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A quem? A quem? Nosso Senhor chamar. Aleluia, pode sentar. Glórias a Deus, glória a Jesus. Você levanta as mãos por gentileza. Após os quatro as mãos, poder bater palmas, poder dar glória, poder dar alegria. Aleluia, glória a Jesus. Meus amados irmãos, essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é tremenda. A Bíblia vai nos mostrar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, algo acontecendo sobrenatural na vida dos apóstolos. Após Jesus subir para o céu, as suas promessas estão acontecendo nesse momento. Vai acontecer algo, meus irmãos, que vai chamar a atenção de Jerusalém. Jerusalém vai ficar atenta ao que vai estar acontecendo em Atos dos Apóstolos. Nós não lemos, mas se você iniciar Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver falando a respeito da descida do Espírito Santo. Ei, eu quero te lembrar nesta noite que sem o Espírito Santo, sem o auxílio do Espírito Santo, eu não sou nada, você não é nada, você não pode nada, você não vai a lugar nenhum. Se deseja ir para o céu, precisa do Espírito Santo. Quem deseja morar no céu precisa do Espírito Santo. Quem deseja ver a face de Cristo como Ele é, todos verão sim, pastor, verdade, todos verão, mas uns verão para ser condenado e outros verão para estar com Ele, gozando da alegria, gozando do prazer eterno, gozando da salvação que Ele mesmo preparou para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai marcar a história da igreja, vai iniciar a igreja, meus irmãos. O que me chama a atenção é que aquele povo de Jerusalém, embora conhecesse a Torá, conhecesse a lei, mas infelizmente eles não conheciam o propósito de Deus para a vida deles mesmos. Eles não conheciam o projeto de Deus de salvação, porque se conhecesse, jamais teria rejeitado, jamais teria deixado o Salvador. Mas todavia, meus irmãos, acontece em Atos dos Apóstolos a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, o Espírito Santo vai encher os apóstolos, eles vão ser revestidos do poder. Por que, pastor, isso acontece? Porque eles estavam na obediência, eles estavam orando, eles estavam buscando, eles tinham prazer em reunir com os demais irmãos apóstolos, aqueles que estavam com Jesus, eles tinham prazer em glorificar a Deus. Eles tinham prazer em exaltar a Deus. Eles tinham vontade de fazer o que você fez nesta noite. Ainda não entendeu, mas Deus vai falar nesta noite. O que é, pastor? Eles tinham essa vontade, estava dentro do coração deles. O desejo ardendo, já estava ardendo, porque eles já tinham o Espírito Santo. Jesus assoprou certa vez: receba o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham recebido a promessa, até mesmo porque Jesus ainda estava na terra. Atos dos Apóstolos vai marcar a história da igreja. Atos dos Apóstolos vai marcar a história da igreja. E só é graças a isso que esse evangelho, essa palavra chegou para você, chegou para mim hoje.
Pedro, o Senhor está indo lá na frente, porque o Senhor não leu primeiro lá, sendo que o Senhor está lendo o que Pedro está falando. Você vai entender, é só parar para pensar. Pedro só vai pegar a palavra, porque Pedro nesse momento já estava cheio do Espírito Santo. Não era mais aquele Pedro, não era. O Pedro nesse momento, quando ele pega a palavra e ele vai falar para aquela multidão, Pedro já está cheio do Espírito Santo. Algo diferente estava acontecendo, meus irmãos, naquele lugar. Algo diferente, algo sobrenatural que estava chamando a atenção daquele povo. O próprio Espírito Santo fez aquilo acontecer para despertar a atenção de Jerusalém. Você não entendeu? Eu vou te explicar. Eu vou te explicar nessa noite. Ei, às vezes Deus faz o sobrenatural, às vezes nem nós entendemos, mas Deus faz para chamar a atenção, para trazer almas para o reino dele, para mostrar o projeto, para revelar o projeto de salvação, porque Deus vê muitos caminhando longe da presença dele, longe daquilo que ele tem para a sua vida. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, eles vêm, chamam a atenção, está acontecendo, está todo mundo embriagado. Você já leu isso várias vezes. E Pedro falou embriagado como se a terceira hora do dia. Não é hora de todo mundo estar embriagado, não. O que está acontecendo aqui é o que Jesus falou nos últimos dias, o que já estava profetizado em Joel, que derramaria sobre toda a carne, sobre todos os filhos de Deus. Você não entendeu? Eu vou falar novamente. Todos os filhos e filhas de Deus receberia, ou seja, receberão a fusão, a promessa, o batismo do Espírito Santo de Deus. Não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o evangelista, não é só para eles, não. É toda a igreja, criança, jovem, é todos aqueles a qual o Senhor chamar. E que me chama a atenção, meus irmãos, que Pedro ele não era estudado. O que me chama a atenção é que Pedro era pescador. Em nossos dias, trazendo para nós, atualizando, Pedro era um analfabeto, ele não sabia se expressar bem. Mas naquele dia, Pedro está cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que ele vai falar com aquele povo. Quando aquele Pedro começa a falar a respeito de Jesus, o que eles tinham feito, matado Jesus ali, eles participaram aí da morte de Cristo, vai arder no coração deles. Eles vão começar a se perturbar e eles vão falar: Pedro, o que nós vamos fazer neste momento? O que nós podemos fazer? Vai chamar a atenção deles. O Espírito de Deus já estava trabalhando no coração daquele povo para que aceitasse a Cristo, para que reconhecesse aquele Cristo que eles havia matado. Aquele Cristo verdadeiramente tinha ressuscitado dos mortos, porque eles estavam ali testemunhando. Eles eram testemunha do poder de Deus. Aí entra onde nós lemos, meus irmãos. Aí entra a palavra e disse Pedro: arrependei-vos a cada um de vós. Olha a palavra de Pedro. Palavra de Pedro para aquele povo de Jerusalém: vocês precisam se arrepender. A palavra de Pedro foi a mesma palavra de João Batista, quando iniciou o seu ministério para apresentar a Jesus no cenário. Arrependei-vos. E quando Jesus veio, qual foi a primeira palavra de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino do céu. Você pode dar glória, você pode dar glória. Você que está aqui nessa noite, você já se arrependeu, você já se arrependeu, você já se arrependeu. Se porventura alguém ainda que não se arrependeu, ainda há tempo, porque a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. E você ainda está convida, nós ainda estamos convidados, meus irmãos. A cada tempo, a cada momento, é momento de estar se arrependendo. Mas o que é isso, pastor? Ei, o que é isso que o Senhor está falando? Não sou eu. É o Espírito de Deus que fala contigo nesta noite. É o Espírito de Deus que fala comigo nesta noite. O Espírito vai falar: arrependei cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus. Vocês precisam cumprir com a promessa. Vocês precisam cumprir com aquilo que Ele mesmo cumpriu. Imagino eu, não dá para escrever, você sabe, você conhece a palavra. Não foi escrito todos os milagres que Jesus
fez. Mas eu fico pensando, Pedro falando além do que está escrito na Bíblia. O que está escrito é só para a gente pensar e meditar como é Deus, o que Deus fala através do seu Espírito na boca do seu servo, para que almas se convertam a Ele. Pedro está cheio do Espírito. Pedro falando, vocês precisam se converter. Vocês precisam reconhecer, porque verdadeiramente Ele morreu, vocês mataram Ele, vocês não aceitaram Ele, mas 40 dias, 40 dias Ele ainda comeu com a gente peixe, Ele se alimentou, Ele entrou no meio da sala fechada, pensávamos nós até que era um fantasma, mas não era um fantasma, era o Filho de Deus, era o Salvador, era Jesus Cristo. Ele pode salvar a alma de vocês, Ele pode levar vocês para o céu, Ele pode libertar vocês, mas é preciso se arrepender. Não entendeu? Eu explico. É necessário ter mudança, é necessário se transformar, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nicodemos não entenderam quando Jesus falou com ele. Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Olha a ignorância de um homem intelectual. Já era um homem intelectual nesse momento. Como pode um homem velho como eu nascer de novo, entrar no ventre da minha mãe? Nicodemos nessa ocasião estava na ignorância, mas Jesus estava falando com ele: nascer da água e do Espírito, aceitar a minha palavra, aceitar os meus mandamentos. Somente desta maneira a salvação estará garantida na vida de vocês. É o que Pedro está falando. Se vocês não se arrependerem, se vocês não deixarem essas tradições, se vocês não aceitarem o projeto original de Deus de salvação, que é Jesus Cristo, vocês vão ficar fora, vocês vão perder, vocês vão estar fora do projeto de Deus, do plano de salvação. É necessário vocês se arrepender. Era necessário aquele povo se arrepender. Era necessário aquele povo cair na real e entender que verdadeiramente eles precisavam de um encontro verdadeiro com Cristo. Eles precisavam. O que chama atenção, muitas coisas chamam atenção, mas tantos milagres, tantas maravilhas, mas aquele povo ainda estava cego diante de tudo aquilo que eles viram. Mas quando Pedro, nesse momento cheio do Espírito Santo, quando Pedro está falando com eles, o próprio Espírito Santo já está trabalhando no coração daquele povo. Por que, pastor, isso está acontecendo? Porque aquele povo, nesse momento, estava disposto a ouvir a voz de Deus. Você não entendeu? Eu vou explicar novamente. Quando eu e você estamos dispostos a ouvir a voz de Deus, é aí que o Espírito Santo trabalha. Porque ele não bate, ele não força nada, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele faz a obra, mas quando eu e você estamos com o coração aberto para Ele, aí a palavra dele pode entrar, aí a palavra dele pode penetrar, aí a gente recebe a palavra dele com alegria, com gozo, com prazer, aí a palavra dele nos dá vida, aí a palavra dele nos faz com triunfo. Só dessa maneira, só dessa forma. Quando Pedro fala isso nesse momento, pelo menos quase 3.000 almas, sabe o que é isso? A primeira mensagem de Pedro, um homem pescador, mas não era mais um homem normal, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem que esteve com Jesus no seu ministério terreno, era um homem que ouviu os ensinamentos, estava ali todos os dias necessários, buscando, adorando com os demais apóstolos, as mulheres, glorificando ao Senhor, e estava se cumpriu na vida deles a promessa. E essa promessa, ela precisa se cumprir na vida de cada gente. Essa promessa de Deus, a promessa diz respeito a todos quantos o Senhor chamar. Primeiro, Pedro falou, vocês precisam se arrepender, após se arrepender, ser batizado, cumprir com a justiça de Deus. A promessa é para todos. O Senhor não faz acepção dos seus filhos para a salvação. O Senhor jamais fará acepção há na terra, mas para Deus não, para salvar não. Aonde houver um coração voltado para aceitar a sua palavra, entender a sua palavra e compreender o querer de Deus, certamente o Espírito de Deus, ele vai estar trabalhando na vida dessa pessoa. Se o meu coração estiver voltado para Deus, o Espírito de Deus vai estar trabalhando no meu coração. E isso ele falou para todas as igrejas: eis que estou à porta e bato. Se abrir
coração eu entro, mas se fechar o coração eu não entro. Ou seja, você não entendeu? Vai entender novamente. Ei, só a obra é feita quando nós deixamos. Mas como é, pastor? Parece contraditório, mas não é. É necessário abrir o coração, é necessário deixar a palavra entrar, é necessário deixar fluir, esquecer muitas vezes aquilo que sabemos, para entender aquilo que Ele tem para nos revelar. A maior revelação da palavra está com o próprio Espírito Santo. Isso você não vai aprender em nenhuma faculdade teológica. Pastor, o Senhor está falando para mim não fazer, não, pelo contrário, estou falando para você fazer. Mas eu estou querendo te dizer que o teor da palavra, a verdadeira ciência da palavra, a revelação da palavra, você só vai obter com o próprio Espírito Santo. Enquanto você não entender isso, você não vai desfrutar da glória do Espírito de Deus. Vai ficar só na palavra, vai ficar só no raso, e no raso você não vai conseguir nada. É pro céu. Então entra no querer de Deus, entra na vontade de Deus, se arrependa, reconheça que só Jesus Cristo é a salvação para a tua vida. Ele morreu na cruz para te salvar, Ele deseja te salvar, Ele pagou o preço para te salvar, Ele deseja te salvar, Ele quer salvar a nossa alma. Por isso que precisamos perseverar. O que adianta eu pregar? O que adianta eu estar na igreja, mas se eu não estou totalmente enquadrado na palavra dele, naquilo que ele quer? O Espírito de Deus está me lembrando nesse momento que um pastor veio pregar numa igreja, e aquele pastor, quando ele estava pregando na igreja, ele viu uma irmã regendo o coral e havia muitas mulheres, e o Espírito de Deus falou: essa irmã, ela não falta, ela é a primeira a estar na igreja, ela não falta nenhum culto, ela faz toda a obra de Deus, está presente na minha casa, mas está tão longe de mim. E o pastor perguntou: por que, Deus? E Deus falou: porque tem uma pessoa desse coral que há mais de 3 anos ela não fala. Olha, ela estava fora da palavra, o amor de Deus não estava no coração dela, mas quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito de Deus está em nossas vidas, Ele nos faz vencer, Ele nos faz triunfar, Ele nos dá graça para suportar, ainda que muitas vezes venha nos machucar, mas Ele nos dá graça, porque Ele veio para isso. É por isso que Pedro está falando: primeiramente você se converte, arrependa-se, se converte, aceite a Jesus, aceite a Ele, reconheça Ele. Era tão simples, irmão, é simples assim. É simples reconhecer, aceitar a palavra dele, aceitar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E eu digo a vocês, Ele tem o melhor para nós. Ele tem aquilo que ainda nós não desfrutamos. Algumas pessoas aqui já começam a desfrutar um pouco, ou já desfrutaram por alguns momentos, mas Ele tem isso para a vida eterna. O gozo da salvação, a alegria da salvação é para a vida eterna, é para sempre, meus irmãos. Que o nosso corpo descerá à sepultura, mas a nossa alma não morrerá, a nossa alma é eterna. Pedro estava trazendo uma mensagem para aquele povo. Pedro estava falando para aquele povo de Jerusalém, o próprio povo de Deus. Não era o gentil ainda, não era o próprio povo de Deus, mas já estava tudo caminhando para chegar a nós. E a palavra chegou a você. Levanta a mão da glória. A palavra chegou a mim. A palavra chegou à igreja. A palavra está conosco hoje. A palavra, você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo. Ei, você ainda não entendeu? Entenda nesta noite, está na tua mão, na tua salvação. Você vai morar no céu se você quiser. Se você não quiser, você não vai. A escolha é sua, a decisão é sua. Mas nesta noite o Espírito fala: o que você escolhe nesta noite? O que eu escolho nesta noite? É necessário arrependimento. Ei, a primeira palavra que Pedro fala de convenção, para ele se converter, é necessário arrependimento. E quase 3.000 almas, missionária Roberta, se converteram, aceitaram, se arrependeram. E a Bíblia diz que eles ficavam ali em oração, eles ficavam ali, partiam pão, tinha tudo que eles tinham em comum. Não, que obra gloriosa, que obra maravilhosa o Espírito de Deus fez na vida daquele povo. Aleluia. Da igreja primitiva, a ponto deles vender o que tinham e dividir com seus irmãos, né? Que obra maravilhosa! Como eles aceitaram, como eles se converteram realmente a Cristo, a Jesus, como eles deixaram o Espírito de Deus trabalhar na vida deles.
E quando nós deixamos, nós abrimos o coração para Deus, nós reconhecemos que precisamos dele, pode ter certeza de uma coisa que ele vai fazer. Ele é o maior interessado em nos abençoar. Ele é o maior interessado em mudar a história. O primeiro milagre passa despercebido por muita gente, mas o primeiro milagre mostra água transformando em vinho. Ei, Jesus estava dizendo, Jesus estava mostrando: eu posso transformar o homem, eu posso transformar o homem, eu posso mudar o caráter do homem. É necessário se arrepender e deixar, porque ele faz a obra. Temos testemunho. Aqui não tem, mas aí há por aí fora pessoas que se converteram, se arrependeram, estavam na vida do crime, estavam fazendo as coisas erradas, se arrependeram, se converteram, e às vezes você escuta: mas foi isso, mas se arrependeu. Se quem é nós para condenar? Aquele que se arrepende e está com Jesus Cristo. Pior são aqueles que ouvem a palavra, conhecem a palavra e não procuram praticar a palavra. Voltamos para o teor da mensagem que Deus nos deu nesta noite. Porquanto, aí Pedro vai falar, aí Pedro já volta a falar do Espírito Santo. A promessa pertence a todos. Você pode celebrar nessa noite? Você pode celebrar, independente da sua luta. Eu sei que você está passando luta, não vou falar de luta, nem fico aí, nem prego, né? Vou falar de prova, nem prego. Mas uma coisa é certa, a vitória é garantida. Sem luta não tem vitória. Sem luta não tem vitória. Pode estar na luta, mas Jesus está conosco. Quer coisa melhor do que essa? Pode estar passando no vento, mas se Jesus está no vento contigo, meu irmão, você vai superar. Eu me lembro uma vez, quando Deus me deu uma visão, eu via quando descia no céu um homem com terno branco, roupa branca, e aquele homem se apresentava diante de mim. Eu via um tornado, um vendaval muito forte, e naquele vendaval um carro vermelho. Ainda me lembro dessa visão, quando aquele vendaval pegava o carro, rodava o carro assim, eu falava: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Mas desde aquele dia, na luta que estava para vir sobre a minha vida, Deus me ajudou. Aquele homem que representava o anjo de Deus me ajudou. Deus me ajudou a vencer aquele vento que eu passei. Você não entendeu? Entenda, Deus está contigo, ainda que você não veja nenhuma visão, mas Deus está contigo. Deus está contigo, o Espírito de Deus está contigo, o Espírito Santo está contigo. Oh, aleluia. Porquanto a promessa vos diz respeito a vós. A vós, meu Deus. Está entendendo? Pedro está falando a eles, a palavra está hoje para nós, tá? A eles, a nós e a nossa família, os vossos filhos, vossas filhas, todos que estão com todos quando o Senhor chamar, todos que o Senhor Jesus chamar, todos que Deus chamar, você pode dar glória, você pode dar glória, todos que o Senhor chamar, todos que aceitarem a Jesus, tem a promessa da função do Espírito Santo de receber o batismo com o Espírito Santo de Deus de conforto, para entender as coisas de Deus. Eu vou tornar a falar, porque Deus manda falar novamente neste lugar, para entender as coisas de Deus. Não adianta você procurar na teologia: pastor, Deus está pregando com Deus, eu faço, fiz e continuo fazendo até hoje. Mas eu estou querendo te dizer que há uma revelação direta, só o Espírito de Deus, através da palavra. Abra o teu conhecimento espiritual e receba do que Deus quer para a tua vida. Receba para você não ser enganado. Receba! Cuidado, ei igreja, cuidado, entenda a revelação de Deus, entenda as revelações. Deus está falando das 7 igrejas, você vai ver lá no finalzinho de cada uma delas. Quem tem ouvido, ouça o Espírito diz às igrejas. Cuidado, por que, pastor? Cuidado, porque se não ouvir a voz de Deus. Cuidado, por que, pastor? Cuidado, porque os falsos vêm pregando a palavra, mas secretamente eles distorcem a palavra, eles adulteram a palavra. E quem vai me ajudar a entender quem eles são? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo testifica conosco e testifica quem entende. Está entendendo, igreja? Está entendendo a importância da função do Espírito Santo, de estar buscando, orando, jejuando, consagrando com a palavra que Deus deu ao nosso pastor nessa noite, nessa manhã, eu fiquei muito maravilhado. É necessário para nós receber do poder, da função do Espírito Santo em nossas
nossas vidas. Somente assim vamos entender o que Deus tem para nós. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Todos nós. Está nas nossas mãos. A palavra está falando comigo também nessa noite. A palavra está falando comigo. Já fizemos o que nós tínhamos de fazer. Arrependemos. Nos batizamos. O que falta mais para nós? Deus manda fazer essa pergunta para a igreja. O que falta mais para nós? Só você sabe. Só eu sei o que falta na minha vida. Mas o reino do céu está preparado para a igreja. As palmas glorificam o nome do Senhor.